Fala pessoal, JP tá na área, mais uma aula de Química. Vamos junto trabalhar a quinta função oxigenada. Lembrando, função oxigenada contém átomos de oxigênio, além de carbonos e hidrogênio, que formam os hidrocarbonetos. Joinha? Então preste bastante atenção, faça suas anotações, para depois tirarmos dúvidas em outro bate-papo da aula. Plantão de dúvidas. Vamos aqui conhecer a quinta função, cetona. Eu tenho certeza que você lembrou de esmalte, certo? Não, mas deve ter pensado no produto chamado removedor de esmalte, certo? Quem é o produto que você deve estar pensando aí? Acetona, tá certo? Com certeza. Então, cetona é o nome do grupo das acetonas, entende? Então a gente pede no mercado ou na drogaria acetona, mas o nome do grupo funcional cetona. Agora existe dentro desse grupo uma variedade de outros produtos que contém o grupo funcional chamado de carbonila. O aldeído também tem carbonila, certo? Só que aqui o grupo de cetona, o grupo da cetona, aqui é um radical de um lado, que eu vou colocar radical 1, radical 2. Como você está vendo aqui, ó, que é um radical 1, radical 2. Então são radicais que circulam em torno da carbonila. Tá? Essa aqui é a maneira condensada, tá, pessoal? CO. Você sabe que o carbono faz quantas ligações? 4. Então, se ele tem aqui, ó, carbono, outra ligação para lá. Então, eu faço duas com átomo de oxigênio. Tá? Pode ser dupla para cima, dupla para baixo, tá? A posição ali não vai fazer você cometer o erro. Então, você tem uma carbonila. Quando estava falando de aldeído, o aldeído tem um hidrogênio, tá? Para você ficar lembrando aí, ó. Então, quando você tem a carbonila lá com hidrogênio, aldeído. Quando você tira o hidrogênio, aí você tem a cetona, correto? Bacana, né? As duas têm carbonilas. Uma com hidrogênio, aldeídos, e a outra sem hidrogênio, que é o caso do estudo da aula de hoje, cetona. Tá? E aí qual é o final que nós vamos utilizar na nomenclatura? Tá aqui, ó. No próprio nome da função, ona. Né? Ona. Então, cetona, acetona, dimetilcetona, tudo, né? Que tiver ona no final, está dentro do grupo das cetonas. Vamos aqui aos exemplos. A menor cetona tem quantos carbonos? 3. Porque aqui eu já tenho 1. Coloquei um para cá, 2. Coloquei outro carbono lá para frente, fechou os 3 aqui. Tudo bem? 3 carbonos. Qual é o prefixo que indica 3 átomos de carbono? Prop. Ligações simples. E o final? Ona. Aí você tem o nome oficial chamado de propanona. Você chega lá e pede para o balconista, tem propanona? Ele vai dizer que sim, porque soou a pronúncia muito próxima do que nós estamos acostumados a comprar nas prateleiras de supermercado e de drogarias, o nome de acetona, que é o removedor de esmalte, né? Então, quando se fala em acetona, você lembra de unha, você lembra de esmalte, você lembra de alicate, você lembra de unhex, enfim. Mas o produto está ali sendo usado, acetona, que pertence ao grupo das cetonas. Em outros momentos, você pode pedir propanona, acetona, ou ainda pode pedir com o nome de dimetil
cetona. Esse caso aqui, ó, dimetilcetona. Vamos lá. Que radical é esse aqui? Metil. O nome desse outro radical aqui? Metil. E aí? Não são dois radicais iguais? Sim. Qual é o prefixo que indica dois iguais? Di. Qual o nome de cada radical? Metil. Então, quando você junta, dimetil. E essa carbonila aqui no centro, nós vamos chamar de cetona. Para caracterizar a função que está sendo estudada. Beleza? Então, eu tenho dimetilcetona. A dupla O no meio. Tá? Você tem essa estrutura aí de dimetilcetona. Em outras situações, pode vir de maneira bem condensada e você não enxergar, às vezes, de forma estrutural. Geralmente, nós, professores, colocamos dois modos para você já ir treinando. CH3, CO e agora CH3. Essa forma condensada é essa estrutural que você está vendo aqui embaixo. Ó. CH3, CH3. CO, CO. Bora lá na frente. CH3. Então é a maneira condensada e a outra estrutural que você, ao abrir no espaço, você consegue ter essa estrutura aqui novamente. Cadeia fechada. O que é que você tem que acrescentar quando a cadeia é fechada? Ciclo. Quantos carbonos na cadeia fechada? 3. 3 carbonos. 1, 2, 3. Ligações simples e o final de quê? Olha, qual o nome? Ciclopropanona. Eu tenho uma cetona cíclica, fechada. Tá? Olha lá a carbonila onde está presente. É um ciclopropanona. Porque se eu não colocar ciclo, ó, olha aqui para trás. Propanona, propanona. Esta cadeia aqui, ela é aberta. E essa outra cadeia, ela é cíclica. Por isso que nós temos que escrever o prefixo indicativo de uma cadeia cíclica, que é o ciclo. Porque senão fica propanona e propanona. E aí, aberta ou fechada? Nós temos que ter essa diferenciação. Vejamos outros exemplos de cetonas. CH3C. Olha aqui ela aqui, o grupo CH, CH2, CH3, CH3. E aí? Primeiro passo, procurar a função. Aí você identifica a função. A função está aqui, ó. C dupla O. Então, essa função nós já sabemos que é a cetona. Identificou a função, cetona. Não é aldeído, não é um álcool, porque não tem a hidroxila, tudo bem? Agora, primeiro passo foi identificar a função. Segundo, quem é a cadeia maior? Aqui tem o maior número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser esta. Seleciona a cadeia principal. Esta é a cadeia principal. Aqui tem o maior número de átomos de carbono, que deu 5. Certinho? 1, 2, 3, 4, 5. A outra reta dá 4. Se eu subir aqui e virar para lá, dá 4. Então eu tenho que escolher a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Então, primeiro passo, identificou a função, cetona. Segundo, você fez a seleção da cadeia principal. E terceiro, agora, você vai numerar. Tá? Aqui é a cadeia principal. Então, primeiro identificou a função, foi cetona. Segundo, nós selecionamos a cadeia principal. E terceiro, nós vamos numerar. E quarto, nós vamos nomear.
tá? A quarta nós vamos escrever o nome. Então, numerar, esquerda ou direita? Veja aqui, esquerda ou direita? Você responde lá, pelo lado mais próximo do grupo da cetona, professor. Beleza? Então esse aqui vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, descendo aqui esse o carbono 4 e esse aqui o carbono 5. Olha aqui no carbono 3, ficou de fora um radical. E o nome do radical que tem um carbono, já sabe que é o metil. Então, vamos nomear agora. Olha você escrevendo o nome. Terceiro carbono, para a direita, você tem o radical metil. Pronto. Quantos carbonos na cadeia principal? 5. Qual é o prefixo que indica 5 carbonos? Pente. Pente. Só tem ligações simples. Não é isso? Qual é o final de cetona? Ona. Qual o final de cetona? Ona. Aonde está o grupo da cetona? No segundo. Olha aqui onde está o grupo da cetona. No segundo. E aí, gente, ó. Chuchuzinho demais, velho. Já era, entendeu? Detalhadinho para você. No terceiro carbono, você está vendo lá o radical. Ó, no terceiro carbono, você tem esse radical. Qual o nome dele? Metil. 5 carbonos. Qual é o prefixo que indica 5 carbonos? Pente. Ligações apenas simples entre carbonos. O sufixo da cetona, ona. Aonde está esta carbonila? Em qual número se encontra aquela carbonila? No 2. Tá aí. E assim você escreve o nome das cetonas. Ok? Então, primeiro passo, você identifica a função, seleciona a cadeia principal. Terceiro, você vai numerar pelo lado mais próximo dos grupos. E por último, escrever nomes. E esta aí, pessoal. Essa estrutura aí que você está vendo. 5 minutinhos para vocês pensarem nela. E aí? Já conseguiram chegar a uma conclusão? Primeiro você circula isso aqui, que é uma cadeia complexa, então você já sabe que esse meio aqui você vai chamar de cetona. O que é que sobrou aqui? Radical. Você pensou nisso. Do lado da esquerda, outro radical. Não é isso, Bruno? Então o que acontece? Esse grupo aqui do meio, nós vamos chamar de cetona. Tá? E os que estão aos lados, vamos chamar de radicais. Agora, qual o nome desse radical aqui à esquerda? Você já deve estar bastante treinado para escrever os nomes. Fenil. E o nome desse radical, fiz questão de colocar os dois radicais para sempre a gente tirando dúvidas, ó, e desempatando a dúvida. Então ficou o quê? Fenil, benzil, cetona. Ordem alfabética. Benzil, tracinho. Fenil, tracinho.
E o grupo cetona, que é aquela dupla que está ali no centro. Ficou desse jeito aí. Benzil, fenil, cetona. E assim mais uma nomenclatura dos compostos cetônicos, que apresenta a carbonila no meio dos átomos de carbono. Os aldeídos apresentam-se nas extremidades também, mas no meio, daquela forma ali, não. Cetona sempre ela é secundária, né? Uma cetona secundária. Uma cetona que faz duas ligações com átomos de carbono vizinhos, tá? Então eu tenho uma cetona com carbono secundário, fazendo duas ligações entre átomos de carbono. Beleza? E as ligações são simples, porque se eu colocar uma dupla para frente, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Passa da quantidade da tetravalência desses átomos de carbono. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Fiquem à vontade para responder aí, tirarem suas dúvidas. Tem um roteiro de estudos, tá? Quanto à cetona. Então, mais uma aula de funções oxigenadas. A quinta função apresentada para vocês sobre cetona. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao bloco de funções oxigenadas. Abraços químicos do professor JP e até a próxima.